Bora lá, meu povo, então, finalizar o capítulo de progressão aritmética com as questões de 7 até 10. Questão número 7 diz assim: sejam x, y e z números reais positivos. Se os números log de x na base 3, log de y na base 3 e log de z na base 3 formam nessa ordem uma PA, então o que é verdade naquela situação que está ali? Bom, para a gente poder fazer isso, a gente vai começar aplicando a definição de PA. O que diz a definição de PA? O segundo termo, que é o log de y na base 3, menos o primeiro termo, que é o log de x na base 3, é igual ao terceiro termo, que é o log de z na base 3, menos o segundo termo, que é o log de y na base 3. Bom, do lado de cá eu tenho uma subtração de logs. A segunda propriedade do logaritmo me garante que a subtração, a diferença de logs, é resultado do log da divisão, no caso entre y e x. Do outro lado, idem, eu tenho uma subtração de logs, e aí a segunda propriedade do log me garante que isso é oriundo de uma divisão entre o primeiro e o segundo logaritmandos. E aí meu problema de log acaba, né, meu povo? Porque o log de 3 de um lado vai embora com o log de 3 de outro, e aí fica y sobre x igual a z sobre y, e, portanto, ao multiplicar cruzado, y ao quadrado é igual a x vezes z, gabarito letra D, e a questão está devidamente encerrada. Questão 8. Os números triangulares são definidos como o número de pontos na sequência de figuras que está ali. 1, 3, 6, 10 e assim por diante. Uma fórmula geral para esses números qual é? Bom, a gente pode pensar nesses números da seguinte maneira. O primeiro número tem uma bolinha só. O segundo número tem a mesma bolinha de cima, mais duas bolinhas embaixo. Portanto, totalizam as 3. O terceiro número tem as mesmas 3 bolinhas que já existiam na linha de cima, mais 3 bolinhas embaixo. A próxima tem o mesmo de cima, mais 4 bolinhas embaixo. E assim por diante. Ou seja, como ele está pedindo uma fórmula geral, ele está me pedindo para um valor n, para uma figura n, quantas bolinhas eu vou ter. E aí é só eu pensar que, a partir da lógica construída ali em cima, eu vou ter esse somatório que está aqui, que de acordo com a fórmula da soma dos termos de uma PA, é o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2, gabarito letra B. Rodrigo, por que tem esse n maior ou igual a 1 aqui? Para te dizer que essa fórmula vale a partir do segundo número triangular, dali para frente, para todos eles, está valendo. Questão 9. Tizio ficou sem parceiro para jogar bolita, bolinha de gude. Então pegou sua coleção de bolitas e formou uma sequência de T's, a inicial de seu nome, conforme a figura, que está aqui. Supondo que o guri conseguiu formar 10 letras T completos, pode-se, seguindo o mesmo padrão, afirmar que ele possuía quantas bolitas? Bom, se ele formou 10 T's completos, significa que essa sequência tem que ter, no mínimo, 10 T's em bolitas. Ou seja, a quantidade de bolitas tem que ser suficiente para fazer 10 dele. Então, na primeira eu tenho
5. Na segunda, eu tenho as mesmas 5, mais 2 na ponta, mais 2 embaixo, eu tenho 9. Depois, mais 2 embaixo, mais uma em cada ponta, 13. E assim por diante. Ou seja, a 10ª letra T que ele fez, ou seja, o A10 dessa sequência é 5, que era o tanto que ele tinha na primeira formação, no primeiro T, mais, que é o 10 menos 1, vezes a razão, que é 4. Portanto, 5, 10 menos 1, 9, vezes 4, 36. E aí eu descubro que a última das 10 letras T que ele fez, nela ele gastou 41 bolitas. Então, a soma do número de bolitas que ele tem é o primeiro, que ele gastou 5, mais a última bolita, que ele gastou 41, vezes a quantidade de bolitas, que são 10, perdão, a quantidade de letras T, que são 10, dividido por 2. 5 mais 41 dá 46, que dividido por 2 dá 23, e 23 vezes 10, 230. E aí ele tem pelo menos 230. Por quê? Porque a questão não fala nada se sobraram letras, se sobraram bolitas. Não tem problema, mas fala que ele conseguiu 10 letras T completas. Isso significa que o mínimo de 230 bolinhas de gude ele tinha que ter para conseguir fazer as 10 letras T no padrão que ele começou fazendo. E a última diz assim: com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C, e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos. Os do grupo B, a cada 3 segundos. E os do grupo C, a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palma quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. O estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Então, olha só. O grupo A, de 2 em 2 segundos. O grupo B, de 3 em 3 segundos. O grupo C, de 4 em 4 segundos. Ou seja, a cada 12 segundos, os 3 grupos batem palmas simultaneamente, porque é o MMC entre 2, 3 e 4. Qual é a consequência natural disso? Os 3 bateram palmas juntos em 1 segundo. Depois, como eles batem a cada 12 segundos, quando deu 13, eles bateram palmas juntos. Quando deu 25, 26, perdão, não, 25 mesmo, desculpa. Também, que vai aumentando de 12 em 12. Depois em 37 de novo. Depois em 49 de novo. Porque a próxima vez seria em 61 segundos. Só que o cronômetro para em 60. Então não serve. Eu quero saber qual a organização algébrica que satisfaz a isso. Vamos nós, então. O número 1 pode ser 12 vezes 0, só que aqui ele fala que o menor valor do n, para que essa sequência seja verdadeira, é 1. Então, a letra A não serve. 24 vezes alguém, para dar 13, sendo esse alguém um número natural, não funciona muito bem não, hein? 12 vezes o n menos 1. Vamos ver. O primeiro termo teria que ser 1. Então, 1 menos 1 dá 0. 12 vezes 0 é 0. O primeiro termo não é 0. O primeiro termo é 1. 12 vezes o n menos 1 mais 1. Ou 24 vezes o n menos 1 mais 1. Por que a última não serve? Vamos ver. Posição 1 menos 1, 0. 24 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Beleza, deu certo.
Agora, vamos ver o da posição 2. 2 menos 1 dá 1. 24 vezes 1 dá 24. Mais 1, 25. Ou seja, o segundo termo dessa sequência teria que ser o 25. Só que o 25 é o terceiro termo. Então, o item E também não serve. Gabarito, letra D. E a questão acabou nesse momento. E com isso, a gente encerra também o nosso capítulo. Beleza, meu povo? Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.